Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Aqui quem fala com vocês aí novamente, professor Matheus Loubach, professor de História, né? Obviamente, né? Não estou gravando uma aula do processo de independência do Brasil para o professor de Física. Mas poderia ser, talvez eu fosse um professor de Física que entendesse das coisas, né? Fez o menor sentido essa minha afirmação agora. Mas, enfim, né? Vamos começar e vamos ao que interessa, né? O processo de independência da história do Brasil. Até porque as apresentações entre, né, nós já não são mais necessárias, vocês já me conhecem, eu já conheço vocês, assim, digamos que nós já passamos dessa fase, né? A gente já superou esse momento da nossa história, né? Então, por isso, a gente já começa de fato a falar da matéria, mas enfim, antes de tudo, as nossas duas datas históricas do dia de hoje, estou gravando essa aula aí no dia 28 de abril, então 28 de abril de 1945 foi o dia em que Benito Mussolini, né, o ex-ministro italiano fascista, responsável direto pela participação italiana na Primeira Guerra Mundial, foi executado por um grupo revolucionário de óbvia oposição a ele, né, juntamente com a sua amante. Os dois foram executados, mas depois, inclusive, a população tinha tanta raiva deles dois que pegou os dois, levou para a praça pública e ainda linchou os corpos e ainda deixou exibido aí para todo mundo ver. Então, assim, não eram as pessoas mais queridas desse mundo. E a outra data é de 1967, né? 28 de abril de 1967, foi o dia aí em que Muhammad Ali, né, ex-boxeador, aí, um dos boxeadores mais famosos da história do mundo do boxe, né, acabou aí se recusando, né, a participar da Guerra do Vietnã. Ele foi convocado a participar da guerra, mas ele não quis ir, e aí até mesmo pelas suas convicções religiosas, e aí por isso ele perdeu seu título de peso pesado, né? Ele perdeu seu título de peso pesado em 1967 e inclusive foi proibido de competir no boxe durante 3 anos. Ele voltou a competir em 1970, perdeu seu título para o Joe Frazier numa luta, depois ele recuperou seu título, perdeu de novo em 1978, recuperou de novo, e aí ele acabou se aposentando como campeão, mas aí quis retornar para tentar ganhar de novo campeão, perdeu a luta, inclusive ele acabou tendo um final bem melancólico, né? Ele perdeu algumas lutas aí muito significativas dentro da sua história, e por isso o Muhammad Ali acaba sendo um personagem no mínimo curioso da história do boxe, no mínimo curioso da história dos esportes no mundo. Mas enfim, na nossa aula de período joanino, a gente estava vendo aí a chegada da família real em 1808, né? E aí, inclusive, é a partir da chegada dessa família real em 1808 que a gente começou a construir o que seria o processo de independência dentro do Brasil. E é isso que a gente vai ver hoje. O que levou, de fato, o Brasil a se tornar independente? O que levou, de fato, o Brasil a procurar sua ruptura com Portugal em 1822. Esse quadro que está representado para vocês no primeiro slide se chama O Grito do Ipiranga, né? Que aí seria o mais famoso momento da nossa independência, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, brandiu a sua espada e gritou aos 7 ventos: independência ou morte. Mas a gente vai ver hoje que a nossa independência não é tão heróica, não é tão marcante, não é esse movimento tão ímpar e gigantesco na história do nosso país. É bem óbvio, né, se a gente, né, pegar os nossos neurônios, aqueles que estão na nossa mente, que a gente deveria utilizar para alguma coisa, se a gente pegar os nossos neurônios e pensar por 2 minutos, a gente, 2 minutos não, 2 minutos é até muito tempo para chegar a essa conclusão, a gente consegue perceber que a independência do Brasil aconteceu por causa de alguma insatisfação em relação brasileira com Portugal, né? Não teria por que a gente fazer um movimento de independência se a situação entre portugueses e brasileiros estivessem boa. E assim, inclusive essa situação começou a mudar em 1820, o que a gente vai ver aqui, mas antes disso, de fato, a situação estava até tranquila, né? O que a gente estudou na nossa aula aí de
de período joanino, né? Galera, durante esse momento de transição, a família real veio para o Brasil lá em 1808, né? Por causa aí da França napoleônica, os conflitos que Portugal sofria com, né, o bloqueio continental e tudo mais. E aí o Brasil passou a se tornar a capital do Império Português, essa capital do Império Português que foi administrada diretamente, no caso aí, pelo príncipe regente, Dom João, que depois se tornou rei de Portugal. Mas a gente pode dizer que o período joanino contribuiu para a formação no Brasil de uma liberdade econômica e uma liberdade política, por causa de duas principais transformações. A abertura dos portos às Nações Amigas em 1808, que significou na prática o fim do pacto colonial, ou seja, significou que no caso os brasileiros poderiam fazer comércio sem autorização portuguesa, então você dava uma autonomia, e por outro lado significou também a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, porque aí o Brasil passa a não ter mais o status de colônia. Então o Brasil que antes era parte de Portugal o Brasil que antes era posse de Portugal passa a ser parte de Portugal. Então são essas transformações dentro do Brasil que vão passar a gerar insatisfação da elite brasileira. Então, inclusive, já dando esse spoiler, a independência do Brasil não foi um projeto popular, foi um projeto elitista, liderado pelos grandes latifundiários que não queriam perder o seu prestígio. Mas como é que esse prestígio deles vinha sendo ameaçado? Esse prestígio vinha sendo ameaçado aí na chamada Revolução Liberal do Porto. Porque olha que interessante, em 1815, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve para poder participar lá do Congresso de Viena. Ele retoma a coroa portuguesa, volta a ser rei de Portugal, o território é dele de novo. Mas tem uma parada muito bizarra, que Dom João ele fica tão apegado ao Brasil, e inclusive ele chega à conclusão de que não tinha por que mudar de novo a sede do Império, o Brasil já estava adaptado a ser a sede do Império, toda a administração estava aqui, que depois que tem o Congresso de Viena, ele não volta para Portugal. Ele não voltou para o território português, ele continuou administrando tudo de dentro do Brasil. Então a revolução, né, de fato aí, liberal do Porto acaba sendo uma das grandes motivações, porque Dom João ele não volta, acho que travou aí o áudio, galera, mas enfim, ele não volta para Portugal, ele continua morando no Brasil e isso acaba intensificando aí esse processo revolucionário. E aí por isso é interessante porque a Europa pós-Napoleão, ela não é mais a mesma Europa, sabe? Tipo, em 1800 a gente já tinha tido a Revolução Francesa, depois a gente teve o período napoleônico, mais ainda, depois de tudo isso, a gente teve as jornadas de 1820, depois a gente teve as jornadas de 1832, que aí é posterior, mas enfim, só para ilustrar. Depois a gente tem a Primavera dos Povos em 1848. Então, assim, é um período de muita efervescência dentro da Europa, sabe? Uma Europa que não aceitava mais aquele modelo absolutista. E Portugal, por exemplo, ainda mantinha uma estrutura política bem arcaica, sabe? Não tinha nem constituição dentro de Portugal. E aí, se você prestar atenção aqui comigo, eu sei que está escrito meio estranho, mas essa representação aqui da Revolução Liberal do Porto está escrito aqui, onde eu sublinhei em amarelo. Está escrito Constituição, a defesa de uma Constituição para Portugal. Enfim, então as transformações são simples, né? Dom João tinha deixado, inclusive, como regente em português, o general Beresford, que era um general inglês que, né, acabou se tornando aí chefe do exército português. Só que ele era conhecido aí, obviamente, pelo seu autoritarismo, né? Não era o mais liberal dos políticos. E aí ele sofreu com uma série de revoltas, né, em Portugal contra o seu autoritarismo. Inclusive, quando ele veio para o Brasil em 1820 para pedir a Dom João tropas, né? Ele pediu tropas porque ele precisava combater o que ele chamou de jacobinismo português, ou seja, perto lá da Revolução Francesa, a Revolução Liberal do Porto eclodiu. E a Revolução Liberal do Porto é justamente o que está escrito aí, uma revolução liberal, ou seja, ela propunha, né, medidas que restringissem o poder de Dom João e restringissem o autoritarismo, o absolutismo e tudo mais. E aí, por isso, Dom João foi convocado de volta para Portugal, sob a ameaça de perder o seu trono. Os revoltosos do Porto viraram e falaram: Dom João, é o seguinte, você tem duas opções. Uma, você volta para Portugal, jura lealdade à Constituição e passa a governar a partir de uma monarquia constitucional. 2, você perde a sua coroa.
Essa era o acordo. Ou você volta para Portugal e passa a governar com a Constituição, ou você não é mais rei. Simples. O que Dom João fez? Obviamente, né? Deu aquele medo. O cara olhou assim e falou: caraca, putz, vai dar ruim, vou perder minha coroa. O que eu tenho que fazer? Vou voltar. Ele volta para Portugal. Inclusive, como o Brasil não era mais colônia, era Reino Unido de Portugal e Algarves, ele tinha que deixar alguém como regente aqui. Quem é que ele deixou como regente? O filho dele, Dom Pedro I de Orleans e Bragança. Só que a parada é por que essa Revolução do Porto ela é tão importante, né, dentro da história do Brasil. Primeiro, porque ela gerou dentro do Brasil uma perda de prestígio. Então o Brasil, que antes ele tinha um prestígio político muito grande, ele passa a perder tudo isso. E aí, por isso, se começa a ter uma pressão em cima de Dom Pedro I. Então, uma insatisfação que as cortes portuguesas tinham com a atuação de Dom Pedro. As cortes portuguesas, os nobres, né, de lá, eles acreditavam que Dom Pedro dava muita liberdade para o Brasil. E aí, por isso, eles começam a ameaçar, obviamente, a mudar a política em Portugal em relação ao Brasil, com principalmente isso aqui, ó, a retomada do status colonial. Isso muda tudo. Por que isso muda tudo? Porque a ideia dos portugueses era fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Só que não uma colônia no sentido econômico da coisa, sabe? É uma colônia no sentido político. Fazer com que o Brasil de fato dependesse de Portugal para ter qualquer autorização, qualquer transformação, qualquer parada, o Brasil teria que pedir a autorização portuguesa. E isso é o grande motivador da nossa independência. Por que isso é o grande motivador da nossa independência? Porque quando você ameaça que o Brasil volte a ser colônia, você ameaça perder aquela abertura dos portos e ameaça perder a liberdade econômica e política. E aí por isso as cortes portuguesas não aceitam, as cortes portuguesas não, os grandes latifundiários do Brasil, a elite brasileira que tinha conquistado a sua liberdade, não aceita isso e começa a pressionar Dom Pedro para que ele faça a independência do Brasil. E aí a gente passa a ter, de fato, os posicionamentos, né, do nosso príncipe regente, no caso aí, Dom Pedrinho, que a foto dele está estruturada para vocês. À medida em que Portugal começa a impor sobre o Brasil novas medidas restritivas, Dom Pedro é obrigado a reagir contra isso. Então a gente passa a ter aí um Dom Pedro que começa a descumprir as ordens portuguesas. E à medida que cada vez que ele descumpre as ordens portuguesas, isso começa a gerar uma insatisfação dele, né, em relação aos nobres da terrinha, né, aos nobres europeus. E aí, por isso, o Brasil foi obrigado a viver com conflitos constantes, né, em relação à sua política. E aí, à medida que isso vai desandando cada vez mais, a gente chega até um dos ápices, né, desse movimento da história do Brasil, que foi o Dia do Fico, que aconteceu aí no dia 9 de janeiro de 1822. Dom João tinha retornado, deixou Dom Pedro como príncipe regente, e aí começa a impor novas restrições políticas e econômicas sobre o Brasil. Os latifundiários brasileiros pressionam Dom Pedro e falam: meu irmão, tu não vai acatar nada disso. Tu não vai acatar, tu não vai acatar, tu não vai acatar, você bota aí tua viola aí, meu irmão, toca o barco. E aí Dom Pedro começa a descumprir as ordens, até que Dom João, obviamente pressionado pelas cortes de Portugal, manda um navio com alguns soldados portugueses para prender Dom Pedro. Não prender, né? Prender, ninguém ia prender o cara, mas levar ele de volta, comunicar a ele que o pai dele exigia o seu retorno. E aí, por isso, ele deixaria de ser príncipe regente do Brasil. A parada é que Dom Pedro, pressionado, ele acaba promovendo o chamado Dia do Fico, né? Que seria justamente o momento que as tropas chegam para levá-lo para Portugal. Ele teria dito a seguinte frase que eu vou sublinhando para vocês aí na imagem de Dom Pedro: se for para o bem da nação e felicidade geral, diga ao povo que fica. Então ele olha, se for para o bem da nação e felicidade geral, diga ao povo que fica. Ele decide que ele vai ficar no Brasil e vai descumprir a ordem do pai, vai descumprir a ordem das cortes, vai descumprir tudo e vai ficar aqui porque ele decidiu ficar aqui, ponto, acabou. Inclusive, Dom Pedro é uma figura muito curiosa da história do Brasil, porque ele é uma figura ou é 8 ou 80, sabe, com Dom Pedro. Não tem muito meio termo, sabe? Não tem aquele papo tipo... O Dom Pedro, todos os atos dele, ou a gente entende na historiografia como um ato heróico ou como um ato, no mínimo, curioso e vergonhoso.
porque, é como eu disse, é uma figura estranha, né? Não tem muito meio termo entre ele. Não tem justa medida. Por quê? Por exemplo, o dia do Fico. O dia do Fico ele é conhecido ou como um ato heróico, do dia que ele né, vira de frente para as tropas e fala assim, é pelo bem da nação, gere-se felicidade, diga que Fico, pipipi, blá, blá, blá. Mas também tem aquela leitura que diz que é o seguinte, que Dom Pedro estava saindo de um bordel bêbado, as tropas chegaram e ele doidão, cheio de dor de cabeça, falou, meu irmão, é nação, vai que eu fico. E foi deitar. Ninguém ia meter a mão no Dom Pedro e levar ele, né? Se fizesse isso, ele ia mandar matar. Mas é curioso, porque Dom Pedro ele é muito conhecido pela sua vida boêmia, né? Dom Pedro sempre foi um rapaz que gostou de viver a vida. Então, ali em 1822, ele era jovem. Calma aí, olha só. Deixa eu calcular aqui na minha mente que dá um problema, tá? Ele tinha 22 anos, né? Tinha 22 anos, né? Tinha 22 anos ainda, ele era bem jovem, então ele era conhecido aí pelo seu posicionamento bem boêmio. Dizia-se que Dom Pedro gostava muito da vida noturna das cidades, né, do Rio de Janeiro. Não só da vida noturna, como da vida... 22 não, tinha 24 anos, perdão, calculei errado. Tinha 24 anos. E aí dizia-se que ele gostava muito da vida do submundo, né? Dom Pedro gostava muito daquele bar bem podre, né? Aquele bar de fim de noite, que você chega às 5 horas da manhã. Era esse aí que Dom Pedro gostava. Inclusive o grande amigo dele, ele conheceu nesse bar, né? O Chalaça. Ele conheceu num desses bares aí, mas enfim. E aí, obviamente, as insatisfações e a briga de Dom Pedro continuam para com a coroa portuguesa. E aí, uma das transformações óbvias que ele faz é a lei do cumpra-se, né? A lei do cumpra-se que estabelecia que nenhuma ordem portuguesa mais poderia ser acatada dentro do Brasil sem antes passar por ele. Cara, na prática, ele se coloca num patamar acima, né? Porque a lei do cumpra-se é o seguinte, antes qualquer lei que viesse de Portugal, Dom Pedro obrigatoriamente tinha que acatar, porque é a ordem do rei, pô. O rei que mandou, vai fazer o quê? Vai gritar com o rei? Vai espernear? Não. Mas aí, a partir de 1822, aí, na lei do cumpra-se, estabeleceu-se que primeiro tinha que passar pelo crivo dele. Dom Pedro primeiro tinha que olhar a lei e dizer se queria ou não acatar. Porque a gente sabe que no final das contas não era ele que decidia, eram os latifundiários. Ele chegava para os latifundiários e falava, rapaziada, vocês querem que eu acate isso aqui ou não? Ele, queremos. Não queremos. Então, não era muito ele que decidia isso. Então, no final das contas, isso acaba tornando aí a separação iminente, ou seja, faz com que a separação do Brasil passe a se tornar só uma questão de tempo. E aí é muito importante a gente disputar que o Brasil passava por uma disputa política. Destacar que o Brasil passava por uma disputa política muito grande. Essa disputa que era influenciada aí por uma ala republicana do Ledo. Ledo era um político brasileiro muito importante. E a ala dos aristocratas, que era liderada pelo José Bonifácio de Andrada, que era uma pessoa muito ligada à família real. O José Bonifácio ele era aí conselheiro de Dom Pedro, ele era membro aí da política imperial havia muitos anos. E aí que vem a parada da gente deixar tudo bem claro, né? Porque essa disputa de republicanos e aristocratas era o seguinte. Se Dom Pedro, olha só que visão interessante, que aí eu já vou dizer quem é que foi que teve essa visão. Se Dom Pedro começasse a acatar as ordens de Portugal, o Brasil passaria por uma ameaça republicana e liberal. Porque é o seguinte, a aristocracia brasileira, os grandes latifundiários, não iam aceitar perder o seu prestígio político e o seu prestígio econômico. Então, se Dom Pedro continuasse acatando as ordens portuguesas, eles iam se revoltar contra Dom Pedro. Inclusive, eles falam isso para Dom Pedro. Ele fala, meu amigo, é o seguinte, tu tem duas escolhas. Ou você muda essa situação aí e não acata mais as ordens de Portugal, ou quem cai é você. Quem é que teve essa visão inicialmente? Não foi Dom Pedro, foi a sua esposa, a nossa querida princesa Maria Leopoldina, que é uma figura importantíssima da independência do Brasil. Na articulação política até mais do que o próprio Pedro. Porque a Leopoldina, ela percebeu isso. Ela olhou e falou, caraca, esses aristocratas estão enchendo o saco do Pedro.
Se ele não fizer essa porcaria de independência, o nego vai derrubar ele. Porque isso tinha acontecido na América Espanhola. A América Espanhola, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, tinha se tornado toda republicana. A elite criolla rompeu com a Espanha e formou novos países. E isso ia acontecer no Brasil. Essa, pelo menos, era a visão da Leopoldina. Então ela se juntou com quem? Com um rapaz aqui, ó, com José Bonifácio. Chegou para o Bonifácio e falou: Bonifácio, a gente tem que convencer o Pedro a fazer a independência do Brasil. Ou seja, ela queria que as coisas mudassem para que as coisas continuassem exatamente iguais. Ela começa a convencer Dom Pedro junto com José Bonifácio. Diz: fala, meu amigo, faz uma monarquia com essa gente te apoiando. É melhor uma monarquia com eles te apoiando do que uma república que o nego vai querer tua cabeça. E aí, por isso, aí, em julho de 1822, Dom Pedro já havia convocado para o Brasil uma Assembleia Constituinte, ou seja, ele já havia convocado a formação de uma Constituição. Cara, na prática, né, no mundo real, isso aí é a declaração de independência do Brasil. Porque Dom Pedro está olhando para Portugal e falando assim: olha só, eu não vou mais viver sobre as leis portuguesas. Eu vou viver sobre as leis do Brasil. Na prática, isso é independência, embora ela ainda não houvesse sido proclamada. Então, Dom Pedro acabou sendo convencido da necessidade dessa independência, principalmente pela atuação da Maria Leopoldina e do José Bonifácio, que eram de fato políticos, né? O José Bonifácio muito ligado à política do Brasil, né? Um cara já experiente dentro disso tudo. E a Leopoldina era outro patamar, né? A Leopoldina, ela tinha sido criada dentro das cortes, né, austríacas como uma verdadeira estadista, sabia obviamente como se governava um estado, né? Então ela tinha noção de como se manter a política funcionando. Sua primeira esposa de Dom Pedro, mãe dos seus primeiros 7 filhos, inclusive do nosso segundo imperador, Dom Pedro II. Infelizmente faleceu devido aos distratos de Dom Pedro com ela, mas isso aí é para aula de primeiro reinado. Mas ela era outro patamar. Quem é que faz toda a articulação política com Bonifácio? É ela. E aí, inclusive, depois que tem a convocação da Assembleia Constituinte, Dom João percebeu e falou: Pedro tá inventando caô ali. Vou mandar a carta para ele, ele manda uma carta para Dom Pedro falando: Pedro, obedece às cortes, senão o nego vai querer te matar aqui e tudo mais. Mas aí o Dom Pedro mandou na carta e falou: pai, quando você voltou para Portugal, você já admitia a independência, tanto que você disse aqui que eu estou sublinhando para vocês, sobre a independência do Brasil. Antes que seja para ti, que me hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Então Dom João virou e falou assim: meu filho, então antes que seja para você que a independência aconteça, do que para qualquer um de outros aventureiros, que você pelo menos vai me respeitar. Esses aristocratas aí, se precisar, eles não têm respeito por ninguém. Se precisar te matar, esse povo vai te matar. Então pelo menos é que seja para você. Então o próprio Dom João já aceitava a iminente proclamação da independência, que só veio aí, né, oficialmente no dia 7 de setembro de 1822, né, no qual aí Dom Pedro, o que aconteceu? Dom Pedro tinha ido para São Paulo para resolver uma rebelião, uma galera que estava se revoltando lá contra Portugal, né, aquele povo fazendo uma agitação. Dom Pedro foi lá resolver o problema. E aí havia chegado uma carta de Portugal no Rio de Janeiro, impondo mais medidas restritivas sobre o comércio do Brasil. A Leopoldina mostrou para o Bonifácio e falou: Bonifácio, o que a gente faz? Bonifácio, né, os dois conversaram. E a Leopoldina, tá? Não é o Bonifácio, a Leopoldina virou e falou: então, chegou a hora. É hora da independência, porque se a gente acatar, porque era um momento crucial, entendeu? Ela falou: se a gente acatar essa ordem e restringir o comércio, o nego vai matar o Pedro aqui no Brasil. Mas se a gente não acatar, Portugal vai matar o Pedro. Então, a única forma que a gente tem aqui é a independência, que pelo menos a proteção de latifundiários a gente tem. E aí ela manda a carta para São Paulo, para ela ir de encontro a Dom Pedro. Dom Pedro recebe essa carta às margens do rio Ipiranga, que na verdade hoje é o córrego do Ipiranga, né? Porque o rio não tem quase mais nada, tá lá todo sujo e todo pequeno, coitado, enfim. Então, um verdadeiro córregozinho lá, né? Infelizmente, uma situação meio deplorável. E aí, por isso,
ela manda a carta para Dom Pedro e fala: Pedro, chegou a hora. E aí, conta-se a lenda que Dom Pedro é aquele quadro bonito que vocês viram lá no primeiro slide. Dom Pedro teria dito essa frase que está embaixo: viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil. E aí teria puxado sua espada e brandido nas margens do rio Ipiranga, aproximadamente às 4h33 da tarde do dia 7 de setembro de 1822. Independência ou morte. Mas assim, isso é muito mais uma parada mítica do que qualquer outra coisa, né? Porque esse ato heróico... Como eu disse, Dom Pedro é uma figura tão curiosa que o ato ou é heróico, ou seja, ou ele puxa... Quais são as duas versões que a gente tem desse fato? Ou ele puxa a espada, grita independência ou morte num ato de liberdade do povo brasileiro. Ou a outra versão era que Dom Pedro tinha tido um problema intestinal e aí ele estava resolvendo alguns problemas atrás do arbusto. Então olha que bagulho bizarro, né? O cara ou é 8 ou é 80. Então ou ele tá gritando heroicamente ou ele tava cagando atrás do mato. Então, assim, o cara é muito curioso isso, porque não tem um meio termo, sabe? Não tem ou o Dom Pedro ou ele é herói ou ele é fanfarrão. Não tem uma parada normal. Mas enfim, aí você escolhe em qual versão você vai acreditar. A parada é que ali ele declara o Brasil como independente e aí obviamente se separa oficialmente de Portugal. Embora essa independência não tenha sido reconhecida automaticamente por todos, Portugal mesmo demorou um pouquinho para reconhecer o Brasil como independente. Dentro do nosso próprio território, a gente teve aí, por exemplo, o que eu chamo de tardio reconhecimento baiano, porque a província da Bahia não reconheceu a autoridade de Dom Pedro, e aí por isso alguns historiadores defendem que na Bahia que a gente viveu a nossa guerra, entre muitas aspas, de independência, que os baianos, obviamente, aí, insatisfeitos com Dom Pedro, não aceitaram essa situação, e Dom Pedro teve que mandar suas tropas para lá. E aí por isso a gente teve alguns pequenos conflitos, uma mini guerrazinha, e a Bahia só aceitou a independência do Brasil no dia 2 de julho de 1823. Então aí teria sido a nossa pequena guerrazinha da independência. Mas enfim, então queridos, o que essa aula tem como objetivo? Principalmente desfazer os mitos da independência do Brasil, porque não foi um movimento heróico, né? Embora durante muito tempo se tenha acreditado nisso, que foi o heróico Dom Pedro I, aquele herói nacional tão preocupado com o desenvolvimento do Brasil. Não, a independência do Brasil, na verdade, foi o seguinte: foi uma articulação política entre três personagens principais, principalmente Dona Maria Leopoldina e José Bonifácio, que é inclusive conhecido como o pai da independência, e Dom Pedro I, que obviamente era o único dentre os dois que tinha autoridade para proclamar a independência, né? A Leopoldina e o Bonifácio não tinham essa autoridade toda. Então, né, a articulação foi deles, mas a figura política que faz isso tudo foi Dom Pedro. Mas olha que interessante, a nossa independência não foi construída como uma ruptura, e sim foi construída como uma continuidade. Inclusive, essa daí é o último fator que eu vou até botar de vermelho para você, que isso aqui é o mais importante de toda a aula, que é só para a gente concluir ela. A independência foi construída como uma transferência de poder e não ruptura. Ou seja, a nossa independência foi construída como um poder transferido e não como um poder de rompimento. Como assim? A América Espanhola, por exemplo, ela se construiu todo como aquela ruptura da formação do republicanismo. O Brasil não. O Brasil foi construído na manutenção da monarquia. Então foi o que eu disse. Às vezes as coisas precisam mudar para que elas continuem exatamente iguais. E foi isso que aconteceu. Aprende isso. O medo dos latifundiários brasileiros de perder o seu prestígio econômico, de perder a sua liberdade econômica, e o seu prestígio político, fez com que eles pressionassem Dom Pedro
sob a ameaça de se fazer no Brasil uma revolução radical para que Dom Pedro fizesse a independência e mantivesse os privilégios deles. Então é para isso que Dom Pedro faz a independência. É para isso que ele proclama o Brasil independente. Para manter os privilégios de meia dúzia de latifundiários que não queriam perder os seus poderes. Então, se ele não fizesse essa independência, era muito provável que esses latifundiários se revoltassem contra ele. Tanto que a nossa independência não representou uma mudança de estrutura social. Ela representou, na verdade, a continuidade da estrutura social. Então, continuou com escravidão, continuou com desigualdade na posse de terra, continuou com desigualdade social. Tudo isso continuou. Toda a estrutura econômica, política e social do Brasil colonial é a mesma estrutura política, econômica e social do Brasil imperial. É a mesma coisa, não mudou nada. A única diferença é que agora você não deve lealdade para o rei de Portugal, a diferença é que agora você deve lealdade para o imperador do Brasil. E olha que grave, né, dentro de tudo isso. A nossa independência manteve uma monarquia, ao mesmo tempo, a parada é tão bizarra que a monarquia que se manteve, ela foi feita pelo herdeiro do trono de Portugal. Então, olha como isso não é ruptura com nada. Quem faz a independência do Brasil foi o herdeiro do trono de Portugal. Assim que o pai dele morre, Dom Pedro foi lá pegar a coroa do trono de Portugal, virou Dom Pedro IV. Aí depois ele abdica e tudo mais, mas enfim, a gente vai falar disso na aula de primeiro reinado, que é a próxima aula. Então, Dom Pedro I, tem a sua participação, mas ele faz a independência para manter a mesma estrutura. De novo, toda a estrutura econômica, política e social da colônia se manteve durante o Império. A desigualdade social, a concentração de terra dos latifundiários e principalmente a escravidão. Porque essa galera pressionou Dom Pedro porque não queria perder nada disso. E não queria que o Brasil ficasse novamente restrito ao pacto colonial ou que o Brasil ficasse restrito novamente ao status de colônia. Então, de novo, a independência foi construída como uma transferência de poder e não uma ruptura. Uma transferência de poder de quem? Do rei de Portugal para o novo imperador do Brasil, no caso Dom Pedro I. Olha que grave também. O Brasil ele se torna uma monarquia que o herdeiro do trono de Portugal é o imperador, ao mesmo tempo em que para Portugal reconhecer a nossa independência, eu vou falar disso na aula do primeiro reinado de novo, Dom Pedro teve que dar ao seu pai, Dom João VI, o título de imperador honorário do Brasil, ou seja, o imperador de honra. Então o imperador de honra do Império do Brasil era o rei de Portugal. Olha que parada bizarra. Então, de novo, é transferência de poder e não ruptura. Essa daí atrás é a bandeira do nosso Brasil monárquico, tá? Mantendo aí o verde e o amarelo, que não representa, né, o ouro, representa as florestas, não, representa as cores da casa de Orleans e Bragança, então é uma cor monárquica, e mantendo aí os dois grandes... Olha como a bandeira tem os dois pilares que sustentam Dom Pedro, que são quem? Os latifundiários. A bandeira tem aí, ó, de um lado, do lado esquerdo, um ramo de café e do lado direito aí um ramo de cana-de-açúcar. Então, os dois grandes pilares aí, os latifundiários, os proprietários de terra, que eram obviamente quem sustentou e quem colocou Dom Pedro no poder. Enfim, espero que de alguma forma isso tenha ajudado vocês, a aula tenha sido esclarecedora, para principalmente aí a gente desconstruir alguns mitos que se criaram da nossa independência, né? Não foi um movimento tão heróico quanto aparenta ser. E mais importante, né, que eu quero destacar, é que embora Dom Pedro tenha toda a sua motivação heróica, a gente também tem que destacar, e isso é obrigatório de se fazer, a figura da Maria Leopoldina e do José Bonifácio aí de Andrada. Embora Dom Pedro tenha uma participação muito importante, para a gente terminar agora, né? Dom Pedro não só gritou independência ou morte, como Dom Pedro também compôs o nosso hino da independência, que ficou conhecido como o nosso hino nacional durante todo o Império, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Coloca aí depois no YouTube, quando você acabar de assistir a aula, o hino da independência, que hoje ele tem esse nome, mas na época aí ele era o hino do Império. Tranquilo?
Então, queridos, queridas, amados e amadas, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma essa aula, que tenha sido esclarecedora. Enfim, depois escuta o hino aí e lembre-se principalmente dessa desconstrução de alguns mitos aí. Show de bola? Então a gente se encontra aí da próxima vez. Beijinho, tchau, tchau.